Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Reis, fundador da Nova Escola de Marketing, junto com Maurício Zani, e hoje eu estou aqui para bater um papo com você sobre como começar uma carreira no marketing digital. Essa é uma pergunta que sempre aparece nas caixinhas lá no Instagram, e é uma pergunta que sempre aparece em cursos, em aulas, em diversas interações, já apareceu várias vezes aqui no nosso canal, então vamos falar um pouquinho sobre como começar uma carreira nessa área e o essencial que você precisa saber para ter um direcionamento saudável, um direcionamento pé no chão e fazer boas escolhas aí ao longo da sua carreira. Bom, para todo mundo que está começando a trabalhar com marketing digital ou está migrando de área, esse processo tem acontecido bastante nos últimos anos. Tem muitos profissionais vindo de outras áreas, profissionais muitas vezes com anos de carreira, com 10 anos, com 20 anos de carreira em outras áreas, e aí se interessaram pelo marketing digital, ouviram falar, viram algum vídeo de algum guru, ou conheceram um amigo que está trabalhando na área, e se interessaram pelo assunto, resolveram pesquisar mais. Primeira coisa que é importante a gente entender. Existem cursos específicos, curso quando eu digo de faculdade, graduação e até mesmo pós-graduação especializados em marketing digital. Mas cursos de graduação e pós-graduação vão te ensinar fundamentos da área de marketing, vão te ensinar gestão, vão te ensinar planejamento, vão te ensinar uma visão profissional sobre a área. Não vão te ensinar a parte prática. Não é objetivo de uma pós-graduação ou de um MBA ensinar a tática, ensinar a técnica. Então você não vai aprender, por exemplo, a entrar no Google Ads, configurar uma conta de campanha e rodar uma campanha. Seja para a empresa que você trabalha, seja para um cliente, se você quiser trabalhar em agência, por exemplo. Ele também não vai te ensinar a fazer um calendário editorial, fazer uma pesquisa de personas, fazer um planejamento de conteúdo e estruturar um projeto de marketing de conteúdo. Também não vai te ensinar, muito menos, técnicas de SEO para você aprender na faculdade ou na pós-graduação a como otimizar tecnicamente um site, como desenvolver um conteúdo otimizado para SEO, como utilizar linkagem interna, geração de links, estrutura de taxonomia, sitemap, robots, nada da parte técnica. Então, a função de uma graduação ou pós-graduação é te dar uma formação profissional muito ligada aos fundamentos da área. Então, você vai aprender lá fundamentos de marketing. Você vai aprender planejamento, você vai aprender público-alvo, você vai aprender análise SWOT, vai aprender matriz BCG, estratégias de competição, vai aprender tudo que é de planejamento de marketing. Os cursos de pós-graduação existentes, eles vão dar um aprofundamento em algumas áreas específicas. Aí você vai olhar lá a grade de uma pós-graduação, ela tem, sei lá, 20 disciplinas com 20 temas diferentes. E aí você fala, eu vou aprender e-commerce na minha pós. Sim, você vai ter uma disciplina de e-commerce que tipicamente vai durar 1 dia ou 2 dias, digamos lá 8 horas ou 16 horas. Algumas pós trabalham com modulação de 20 horas, e aí no somatório de aulas você vai ter as 360 horas para cumprir uma pós-graduação ou um MBA nas regras brasileiras. Então você teve 8 horas de e-commerce, você vai aprender sobre fundamentos de e-commerce. Ninguém vai abrir o painel e te ensinar a configurar uma loja virtual, ninguém vai te ensinar a anunciar essa loja no Google Shopping, ninguém vai te ensinar, por exemplo, a selecionar produtos dentro de uma base de 20 mil produtos para enviar um e-mail marketing segmentado para a sua base de leads. Esse tipo de técnica você aprende no mercado. Você não aprende em graduação e pós-graduação. Então, o primeiro passo é, se você tem interesse em migrar para a área de marketing digital e você já tem uma formação técnica, um curso de pós-graduação, ele vai te dar base teórica. Ele vai te ensinar a estrutura de como as coisas funcionam, o que é um e-commerce, o que é um marketplace, o que são as coisas, e não como fazer as coisas. Se você tem a intenção de ser um profissional técnico, né, de ser um analista, de ser um profissional que vai botar a mão na massa, os cursos livres tendem a trazer um desenvolvimento mais focado para isso. E aí você vai ter cursos livres com 5 horas de duração, você vai ter cursos livres com 50 horas de duração. Obviamente com níveis de profundidade muito diferentes. Você vai ter cursos livres em instituições com bastante nome, com reconhecimento no mercado, e você vai ter cursos livres
de profissionais que estão vendendo o curso através do próprio nome, que você compra diretamente daquele especialista, daquele profissional. O importante de entender nesses cursos é qual nível de profundidade. Você vai ter curso nível básico, você vai ter curso intermediário e muito cuidado com cursos que se dizem ou prometem ensinar técnicas avançadas. Dificilmente alguém que está chegando na área e fez um curso básico ou no máximo um curso intermediário vai conseguir entender ou aplicar técnicas avançadas. Vai exigir que você tenha um pouco mais de experiência prática para conseguir entender essas técnicas avançadas. Muitos anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, eu fiz um curso de 4 dias de Google Ads para aprender toda a ferramenta do começo ao fim. Os 2 primeiros dias foram muito produtivos, porque eu não sabia praticamente nada do Google Ads e eu aprendi toda a configuração básica e a rodar uma campanha. Excelente. Aí o terceiro dia e o quarto dia que se propunham a ser avançados, de avançados em si não tinham nada. Só que mesmo que tivesse, eu não tinha experiência prática gerenciando várias campanhas que me permitisse acompanhar aquela parte em tese avançada. O que a professora fez na ocasião foi abrir vários menus e dizer: esse menu serve para isso, esse menu serve para aquilo, esse menu serve para aquilo outro. Mas ela não necessariamente foi lá e fez a ação, né? Então a parte prática avançada mesmo, o próprio aluno teria que ir depois botar a mão na massa e aprender a fazer. E aí é que está o ponto. É assim mesmo que tem que ser. Dificilmente em algum curso alguém vai conseguir ensinar uma coisa avançada para um profissional sem experiência. É a própria construção da experiência que vai te fazer se tornar um profissional intermediário e depois, ao longo dos anos, um profissional avançado. Um fenômeno que tem acontecido muito no mercado é que a galera compra um curso de qualquer assunto, por exemplo, um curso de UX Writing, que é uma subespecialidade do UX. É uma coisa muito, muito, muito específica e que exige bastante experiência para você poder se dizer um profissional gabaritado aí de UX Writing. E aí já bota no currículo: sou UX Writer, mas nunca trabalhou com isso especificamente. Ou vai lá, compra um curso de copywriting e aí já muda todos os perfis, já muda todas as descrições, fala: sou especialista em copy. Falo: tá bom, mas quantas copies você já escreveu, quantas vendas isso já gerou, para qual público, com qual perfil de produto, com qual perfil de serviço? Leva tempo e leva prática para você poder se dizer um especialista em algum assunto. Não é um curso que vai te tornar um especialista. Eu estudei marketing de conteúdo por mais de 5 anos antes de me dizer especialista em marketing de conteúdo. E ao mesmo tempo que eu ia estudando, eu ia praticando aquilo em pequena medida com alguns clientes e ganhando experiência naquele processo. A mesma coisa lá em 2007, 2008, quando eu comecei a trabalhar com SEO. Eu peguei o site de 2 clientes meus, eu tinha uma produtora de sites, falei: olha, eu estou estudando uma técnica aqui que promete te colocar entre os primeiros resultados no Google. Posso usar o seu site como cobaia para eu aprender a fazer isso? E aí eu comecei a trabalhar com esses 2 sites até que, muitos meses depois, eu consegui que eles estivessem bem posicionados no Google. Depois desses 2 sites, eu fiz isso em mais 4, depois em mais 10, depois em mais 20... E aí, depois de uns 2 anos, a gente começou a vender isso como um serviço especificamente. Antes a gente estava agregando isso para ganhar experiência dentro da venda do site, e depois isso passou a ser vendido como um serviço à parte. Até que em 2011 eu resolvi fundar uma empresa que só fazia SEO, dedicada a fazer especificamente SEO. Depois a gente trouxe a camada de marketing de conteúdo como serviço, e aí o negócio foi crescendo ao longo do tempo. O que muita gente parece não perceber hoje é que demanda a experiência prática junto com você fazer cursos, você ler livros, você seguir pessoas em redes sociais. É muito comum as pessoas chegarem hoje: quem que eu sigo para aprender sobre determinado assunto? Eu falo: cara, seguir alguém para aprender sobre determinado assunto vai te ensinar aquela camada super, super, super superficial lá de cima. Você não vai se tornar um especialista só seguindo alguém. Vai precisar ler muito livro, vai precisar fazer muito curso, vai precisar botar a mão na massa realmente e fazer as coisas para que você construa esse conhecimento na prática. Então, para você começar uma carreira no marketing digital, a melhor alternativa, sim,
é começar lendo alguns livros da área. Então, se você escolher um determinado assunto, tenta entender quais são os 5 principais autores daquela área. Compra os livros desses autores e devora esses livros. Lê pelo menos uma vez cada um. Né? Depois de um ano, lê novamente. Por quê? Porque o teu conhecimento já vai ter avançado ao longo desse um ano e você vai ter uma compreensão mais profunda sobre coisas que da primeira vez passaram. Você não tinha conseguido perceber. Se você puder investir um recurso um pouco maior, faça cursos livres. Comece com cursos básicos. Tem plataformas hoje com cursos muito acessíveis. Se você está começando, resolve o seu problema. Se você já tem alguma experiência, você já pode ir para um segundo nível, você já vai ter um pouco mais de senso crítico, vai conseguir identificar quem são os bons especialistas e quem é a gente que tem menos experiência de mercado. Hoje você tem ferramentas violentas para se conectar com pessoas boas, como por exemplo o LinkedIn. Você pode, dentro do LinkedIn, navegando pelas tags, pelas competências, descobrir quem são os profissionais mais relevantes no mercado nessa especialidade na qual você quer se aprofundar, você quer se desenvolver e se conectar com essas pessoas. Segui-las no LinkedIn, interagir com as comunidades com as quais elas interagem, seguir as pessoas que elas seguem, né, e desenvolver um começo de relacionamento com essas pessoas. Entender quais eventos elas frequentam, para que daí você possa ir nesses eventos também. Ah, mas os eventos são caros para quem está começando. Fato, não vou nem discutir que evento é caro, e hoje em dia é muito mais caro do que era quando eu comecei, por exemplo. Na época que eu comecei, a gente fazia eventos em dinheiro de hoje que custavam, sei lá, 150, 200 reais. Hoje em dia, qualquer eventozinho meia boca custa 800 reais, R$ 1.000. Então isso é muito mais caro, mesmo com a correção monetária. Só que é importante em evento, porque mesmo que ele seja caro, ele vai te dar a oportunidade de conviver com aquelas pessoas, de se apresentar para aquelas pessoas, de interagir com aquelas pessoas, de criar vínculo com aquelas pessoas que estão atuando na área na qual você quer atuar. Então, se você quer ser profissional de SEO, durante muitos anos teve bons eventos de SEO no Brasil, eu frequentei praticamente todos eles, eu acho que eu perdi um só. Eventos de marketing de conteúdo no Brasil houveram poucos, mas as iniciativas que aconteceram, eu tentei participar delas. 2 vezes eu fui ao Content Marketing World em Cleveland, um investimento bastante alto para o que eu ganhava na época, mas que me permitiu conhecer todos os grandes nomes de marketing de conteúdo pessoalmente, conviver com essas pessoas durante 3, 4 dias, fazer workshop com várias dessas pessoas, e isso alavancou muito o meu aprendizado, isso encurtou o tempo que eu levaria para aprender aquilo tudo sozinho. E aí eu consegui recuperar esse investimento vendendo serviços depois, né, trazendo serviços para o Brasil que na época ninguém fazia, ninguém prestava esses serviços. Agora, mais do que ler os livros, fazer os cursos e frequentar os eventos, a melhor forma de aprendizado é a mão na massa. Poxa, mas eu ainda não tenho uma experiência profissional. Acabei de contratar uma profissional de SEO para trabalhar na minha agência que tem uma única experiência anterior. Ela trabalhou com o site de um estúdio de tatuagem e ela fez o melhor que ela pôde dentro daquele site. Aí ela passou o site para a gente analisar, o nosso time analisou, a gente analisou o currículo dela e na conversa, nas entrevistas com ela, a gente percebeu uma vontade de fazer acontecer, um tesão de botar a mão na massa, um conhecimento ali louco para aflorar, para ir para a prática, que a gente resolveu dar uma oportunidade para ela e trazer ela para o time. Tipicamente, a gente não contrata profissionais sem experiência, porque o nível de projeto que a gente atende é muito complexo e a gente precisa de profissionais experientes. Mas a gente sentiu que valia a pena investir nela pela quantidade de esforço, pela competência que ela já demonstrava naquele único projeto. Então, se você quer criar uma oportunidade dessa, crie um projeto próprio. Né? Eu quero ser especialista em redes sociais, eu quero ser, sei lá, rainha do TikTok, do Instagram. Então cria uma conta, começa a postar conteúdo, faz essa conta crescer, cria um histórico, mete um Reels lá que tenha, sei lá, 100 mil, 150 mil de alcance, um vídeo que viralize no TikTok, que dê 1 milhão de alcance, interage com determinadas pessoas e usa isso como portfólio. Né? Eu estou recomeçando na carreira como designer. Então cria alguma campanha, alguma coisa para um cliente real e usa isso como portfólio. Fala, olha, se eu fosse criar um site para essa determinada empresa, eu faria esse site aqui. Se eu fosse criar um perfil
a identidade visual dele nas redes sociais, eu faria dessa forma aqui. E apresenta isso como portfólio. Quando eu comecei minha carreira em marketing digital, eu comecei como web designer, criando sites. E aí eu tinha um trabalho num provedor de internet, em que eu criava sites lá para pequenas empresas, empresas da cidade, mas eu tinha um trabalho paralelo como freelancer, em que eu trabalhava muito no universo da música, sempre gostei muito de música. E uma vez, uma banda chama Blues Etílicos, é uma banda que já foi famosa no cenário brasileiro de blues, veio tocar em Campinas, eu fui conversar com os caras no hotel onde eles estavam hospedados e me ofereci para fazer o site oficial da banda. Os caras toparam, eles não tinham nada a perder, eu criei um puta site violento para os caras, um site muito legal, que foi premiado na época, saiu em revistas e coisa e tal. E eu usei esse site como portfólio para depois ir trabalhar na eptv.com, que é uma afiliada da Globo aqui para o interior de São Paulo, e que fazia parte na época do que era o Globo.com, que depois virou o G1. Então, criar o site para aquela banda virou um portfólio muito legal, junto com dezenas de outros sites que eu tinha feito para empresas locais, e me deu a oportunidade de entrar em uma grande empresa. Então, se você está começando uma carreira, crie um projeto próprio, no qual você possa demonstrar as competências que você tem. Outra alternativa, você chegar junto a pessoas que você conhece, empresários, empreendedores, amigos, e falar, olha, eu estou estudando para me tornar especialista em rede social, e eu vi que as suas redes sociais são muito mal feitas. Posso trabalhar para você por 2 meses, mostrar a qualidade do meu trabalho, e aí, se você curtir, a gente combina um fee, né, uma remuneração por isso? É uma forma de você começar a construir um portfólio. Tanto se você é especialista em social, quanto se você é designer. Se você está trabalhando, você quer trabalhar como dev, quer desenvolver sites, crie um site sobre alguma coisa que você gosta. Ah, eu gosto de Bitcoin, crie um site sobre o Bitcoin. Ah, eu gosto de carro antigo, crie um site sobre carro antigo. Né? Faça alguma coisa que demonstre o potencial do que você tem a fazer. E aí, o melhor caminho que eu vejo é você ir trabalhar numa agência, você ir trabalhar numa produtora, você ir trabalhar numa consultoria, numa empresa que atua no universo de marketing digital. Ou ir trabalhar na equipe de uma empresa na área de marketing, especificamente na área que for cuidar de marketing digital. Para quê? Para você começar a ganhar experiência. Então, nesse primeiro emprego, você não vai ter expectativa de ganhar um super salário, não tem como, você está mudando de área. Né? Você está recomeçando como profissional em outra área. Mas eu vejo hoje muita gente que faz 2, 3 cursos, lê 2, 3 livros e aí já quer começar a prestar serviço como freelancer. Só que tem uma experiência muito pequena. E aí, quando você vai prestar serviço como freelancer, há uma barreira de entrada. Né? Você está competindo com gente que tem experiência já, que já tem portfólio. Então, fica mais difícil de você conseguir entrar no mercado por esse caminho. E se você passa por uma agência, por uma empresa, por uma produtora, por uma consultoria, você vai absorver a experiência toda que está naquele ambiente ali, das pessoas que estão trabalhando ali com marketing digital no dia a dia, que já sabem fazer aquele determinado trabalho e que vão poder te transmitir muita coisa, vão poder te orientar, vão poder te mostrar como elas fazem, e aí você construir uma experiência, construir um portfólio e começar a entrar na área efetivamente. Muita gente, depois de 10 anos de carreira, 15, 20 anos de carreira, resolve ir para um caminho freelancer, por exemplo, e trabalhar com consultoria ou trabalhar com prestação de serviço diretamente, sem ter uma estrutura de empresa, um time muito grande por trás. Só que isso por quê? Porque você já tem muita experiência na área. Quem chega na área já querendo seguir esse caminho, além de encontrar uma competição muito alta, né, muita gente já posicionada no mercado, tem a inexperiência. Então você junta duas coisas, a falta de experiência e a alta competição, e vai ficar muito difícil você conseguir entrar no mercado. Por isso que eu acredito que o melhor caminho é você entrar trabalhando em uma empresa, juntando experiência, construindo esse portfólio, e aí depois, se você quiser seguir um caminho solo, quiser trabalhar por sua conta, você tem um portfólio, tem uma experiência mais sólida para demonstrar. Então, vamos retomar lá os passos. Selecione os melhores autores da área e leia os livros desses autores. Selecione cursos confiáveis, cursos que têm reputação, com pessoas que têm histórico no mercado, não com guru de Instagram que do dia para a noite aparece lá vendendo curso, e se você vai procurar a carreira desse cara, ele nunca fez nada antes, né? Ele não tem histórico profissional, não tem histórico de realização, ele materializou do nada
aquela especialidade dele. Se você puder frequentar eventos da área, não precisa ser evento famoso, não precisa ser evento grande, podem ser eventos regionais, podem ser eventos menores, mas você tem a chance de criar networking e de conhecer pessoas que já estão na área. Esse é um ótimo caminho. E, por último, trabalhar em empresas que estão atuando na área para você ganhar experiência dentro dessa área, sabendo que nas 2, 3 primeiras oportunidades você ainda está ganhando experiência e você ainda não vai estar ganhando os melhores salários ou o mesmo salário que você ganhava na área da qual você migrou. Então, para quem está em começo de carreira, isso não é um problema tão grande. Para quem está migrando de carreira, diminuir o grau salarial e a faixa salarial pode ser um problema. Por isso que é sempre um desafio você fazer uma migração de área, uma migração de carreira. Muito provavelmente, durante muito tempo, você vai ter que ficar equilibrando pratos e fazendo uma coisa de um lado e aprendendo a fazer uma coisa de outro lado, até que você consiga fazer essa transição aí. Por outro lado, eu tenho vários alunos que fizeram transições de carreira e hoje têm bastante sucesso no que fazem, inclusive profissionais já numa idade que o mercado tipicamente considera mais avançada, 55, 60 anos. Na minha cabeça, essas pessoas estão em plena idade produtiva, né? Vamos combinar que a nossa geração vai viver até os 90, 100 anos, então tomara que a gente seja produtivo até os 70, 75, né? Que a gente possa usar a nossa cabeça por muito tempo. Esses são os meus conselhos para você começar uma boa carreira, começar a construir conhecimento na área. Logicamente, eu citei, para você começar, você lê ali 5 livros da área. Mas, se você puder, ler todos os livros da área. Fazer a maior parte dos cursos que você tiver condição de pagar. Lógico que não todos de uma vez, né? Começa pelos mais baratos e aí vai chegando em cursos mais sofisticados gradualmente, conforme a sua experiência também melhora. Então, o seu grau de aproveitamento vai ser maior e, ao mesmo tempo, você consegue recuperar o investimento aprendendo melhor e colocando isso em prática no dia a dia. Espero que você consiga efetivamente desenvolver uma boa carreira no marketing digital e espero que você cruze com poucos gurus no seu caminho, né? Que você poucas vezes seja influenciado para ir para o lado mal da força, né, e que a sua carreira possa ser uma carreira de muitas realizações, de muitos acontecimentos bons e que você possa conhecer muita gente boa que tem no mercado de marketing digital. Muitas vezes é difícil filtrar o bom do ruim, mas dá para filtrar, dá para chegar lá. Se você gostou dessas dicas, se você ainda tem alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você tem uma dica sua que você gostaria de adicionar a essas aqui do vídeo, fica à vontade para comentar. Se esse vídeo pode ser útil para alguém que está começando uma carreira em marketing digital, manda para essa pessoa, ou então deixa seu like aí, ajuda o canal a crescer e ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Eu sou Rafael Reis, da Nova Escola de Marketing. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. E se você tem sugestões de pauta ou tem outras dúvidas, pode deixar aí nos comentários que nos próximos a gente grava para você.